Olá, galerinha da Escola Castro Alves, do 5º ano, tudo bem? Eu espero que todos estejam maravilhosamente bem. Nós estamos muito bem. Bem, essa aqui é a aula que nós vamos estudar adição e subtração, lá no livro de vocês, página 28 a 33, ok? Essa aqui é a aula de matemática, tá? Ainda do primeiro bimestre, é a última aula do primeiro bimestre. Certo? Estamos terminando o primeiro bimestre, ok? Vamos lá? Bem, eu vou colocar mais ou menos para você aqui, ler para vocês, tá? Mais ou menos, não vou ler tudo, porque senão vai demorar, o vídeo vai ficar muito longo, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, certo? Bem, esse aqui é um problema que duas crianças, eles fizeram uma pesquisa para saber quantos automóveis e quantas motocicletas tinham em alguns estados. Estados do Acre, Espírito Santo, Paraíba e Roraima, certo? Isto aqui, pessoal, eles colocaram numa tabela. É muito interessante vocês perceberem. Olha, fizeram uma tabela de 3 colunas com 5 linhas, tá? Aqui eles colocaram estado, automóvel e motocicleta, e aqui o nome dos estados e a quantidade à frente, certo? Isso aqui é o total que eles pesquisaram. Muito bem. Então, eu coloquei aqui, tá? Vou colocar aqui o número para vocês, certo? Do primeiro probleminha aqui, ó, quantos automóveis existiam em 2016 no Acre e em Roraima juntos? Então, no Acre, aqui, quantos automóveis? 80.355, tá? E em Roraima, 66.722, certo? Então, para nós juntarmos um ao outro, é preciso nós fazermos uma conta de adição. É preciso nós adicionarmos. Muito bem, vamos lá então. 5 mais 2, 5 mais 2, 3 mais 7, 0 mais 6 e 8 mais 6, certo? O que nós fizemos, tá? O que nós fizemos? Que resultado que a gente achou? 5 mais 2 é 7, 5 mais 2 é 7, 7 mais 3 ou 3 mais 7 é 10. Como que nós colocamos o 10 aqui? Para a maioria das crianças já sabem, mas tem crianças que ainda não sabem como que aconteceu isso aqui, ó. Por que é 0 aqui embaixo? 7 mais 3 ou 3 mais 7 é 10. Nós colocamos a unidade do número aqui, tá? O número 10, deixa eu colocar ali em cima, o número 10, tá? Nós colocamos o 0 aqui, e a parte do 1, ele vai aqui, ó, tá? Ele vai aqui em ciminha, tá? Nós vamos colocar o número 1zinho ali, certo? Então, 6 mais 1 é 7, certo? Então, nós colocamos o 0 do 10 aqui, 7 mais 3 é 10, o 0 do 10 nós colocamos aqui, e nós colocamos o número 1 do 10 aqui juntinho com a outra ordem aqui, certo? Daí você vai somar o 6 mais 1, 7, certo? 8 mais 6 é 14, então veja bem, tá? Veja bem o que foi feito aqui também. Olha só, 14, opa, deixa eu colocar aqui, certo? Então, 8 mais 6 é 14, coloca o 4 aqui embaixo, e o número 1zinho vai aqui em cima, tá? Vamos colocar ele pequenininho aqui, certo? Só para a gente entender que este númerozinho, esse número 1 aqui, era do 14, então ele veio para cá. 1 mais nada, tá? Que nós temos 0 aqui nessa parte, então é 1, certinho? Ok, pessoal? Muito bem. Vamos adiante. Então, quantos automóveis tinham no estado do Acre e Paraíba e Roraima juntos? 147.077, ok? Então, aqui vai estar a sua resposta, beleza? Muito bem, eu só cobri as respostas aqui, porque não é interessante que vocês só copiem a resposta. É preciso ver o vídeo para entender, ok? Muito bem, o segundo problema dizia o seguinte: quantos automóveis havia a mais que motocicletas na Paraíba em 2016? E como você pensou para responder? Muito bem. Eu sugiro a você como que você vai fazer esse problema, certo? Cada um vai ter a sua resposta pessoal, mas eu vou sugerir para vocês. Então, quantos automóveis havia a mais do que motocicletas no estado da
Paraíba. Então, perceba que no estado da Paraíba existem mais automóveis do que bicicletas. Então, para saber quantos a mais, você tem que fazer uma subtração. Então, nessa primeira parcela, você vai colocar o número de automóveis, tá? Na segunda parcela, o número de motocicletas. Tá sempre para você fazer uma subtração. Aqui não deu para colocar o sinal de menos. Vai dar para colocar aqui, certo? Vou colocar o sinal de menos aqui, tá? Opa. Para ele ficar aqui, ok? Para saber que nós vamos fazer uma subtração. Então, ok. 7 menos 4, quanto é? Tá? 7 menos 4, 3. 2 menos 0, 2. 9 menos 9, 0. E agora, 3 menos 8. O que eu faço? O número superior da primeira parcela, ele é menor do que o 8. O que eu faço? Eu vou lá no vizinho e peço um emprestado, tá? Esse 8, ele vai ficar valendo 7, tá? Ele vai ficar, eu vou colocar com uma corzinha diferente aqui, tá? Ele vai ficar fraquinho e eu vou colocar o número, porque ele vai emprestar 1 para o 3, certo? Ele vai emprestar 1 para o 3. Tira 1 do 8, ele fica 7. E aqui no lugar do 3, ele vai ficar o número 1 junto, tá? Ele vai ficar o número 13. Eu vou colocar pequenininho ali, só para não ficar os dois números aqui. Ok? Então, ele fica valendo 13. 13 menos 8, quanto é? Quanto que é 13 menos 8? É 5, certo? Entenderam? Então, o 3 vai no vizinho, número 8, pede um emprestado. O 8 empresta 1 para o 3 e ele fica com menos, né? Ele fica com 7, tá? Só que esse aqui não vai misturar aqui, não vai ser 3 mais 1, ele vai ficar do ladinho, tá? Então, 1 do lado do 3 fica o quê? Fica 13, tá? Olha só, ele fica valendo 13, certo? Então, 13 menos 8 é 5. Agora aqui, 7 menos 4 é 3 e 4 menos 4 é 0, certo? Ok? Tá entendidinho? Muito bem. Então, quantos automóveis havia a mais? Havia 33.023 automóveis a mais do que motocicletas, tá? 35.023, acho que eu falei 33, certo? Ok, galerinha? Muito bem. Seguindo, para você, perdão, você já fez alguma pesquisa pela internet? Em que sites você entrou para encontrar os dados que procurava? Tá? Então, dá para você contar a sua experiência e se você já pesquisou algo, certo? Então, é interessante você usar tabelas para anotar dados de pesquisa, olha só, tá? Então, isso aqui é uma frota de veículos em alguns estados em 2016, tá? Então, essas crianças, eles anotaram numa tabela, certo? Você pode usar tabela também, ok? Vamos lá? Situações com adição e subtração. Neste caso aqui, a Bruna fez uma pesquisa de número de visitantes em alguns parques, tá? No Parque Nacional de Fernando de Noronha, em 2016, ela percebeu que recebeu 124.226 visitantes, a mais que o Parque Nacional de Brasília, que recebeu 265.518. Como que você vai fazer, então, essa conta? Tá? O que você vai fazer aqui? Ok? Então, nós percebemos aqui, de acordo com a pesquisa da Bruna, quantos visitantes o Parque Nacional de Fernando de Noronha recebeu em 2016. Então, ela não sabe quanto, até aqui não se sabe quanto, mas ela sabe que recebeu este número a mais que esse aqui. Então, o Parque Nacional de Fernando de Noronha recebeu mais visitantes do que o de Brasília. Recebeu 124.226 a mais. Então, o que você vai fazer com esses dois números para saber qual é o total de visitantes no Parque Nacional de Fernando de Noronha?
Para descobrir o número de visitantes deste parque, basta calcular o resultado de 265.518, que é o de Brasília, mais este aqui, ó, mais esse número, certo? Que é o a mais. Então, é o número de Brasília mais este aqui. Você vai somar para saber quanto é o de Fernando de Noronha, certo? Observe como nós podemos efetuar essa adição de duas maneiras diferentes. Nós podemos decompor o número, tá? Nós podemos decompor 200.000 mais 60.000 mais 5.000 mais 500 mais 10 mais 8, que é o 265.518, mais 100 mais 20, mais 100.000 mais 20.000 mais 4.000 mais 200 mais 20 mais 6. Tá? Nós podemos decompor e somar decompondo, certo? O número decomposto. E daí vai estar o resultado aqui, certo? Que eu não mostrei para vocês. Ou nós podemos usar os algarismos usuais, tá? Pode ser decomposto ou um número assim, tá? Então, tanto faz, certo? Então, o que nós vamos ensinar mais para vocês é essa maneira usual, é mais tradicional que tem. Lembrando que este primeiro número chama-se parcela, de uma adição, chama-se parcela. O segundo número é a segunda parcela, tá? E o resultado é a soma ou o total, certo? Bom, basta que nós somarmos, tá? 8 mais 6, tá? 8 mais 6. Deixa eu ver se eu consigo colocar o número aqui. Eu vou conseguir, mas não vai ficar legal. 8 mais 6, quantos que é? 14. Então, vai o 4 aqui embaixo, tá? Vai o 4 aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Opa, não é isso que eu queria fazer. É isso aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo colocar o número 4 aqui. Ah, é que tá menorzinho. Calma aí. Isso, já foi ali. Ok? Que não vai dar. Bom, 8 e 6 é 14. Vai 1. O 1 vai lá em cima, ó. Tá? 2 mais... Eu estou somando de baixo para cima porque não tem problema. Ou 1 mais 2 é 3 e mais 1 que foi é 4. Certo? É 4. Certinho? Vamos colocar mais para cá agora. Só para a gente colocar o número bem... Fica ruinzinho assim. Ok, 5 mais 2 é 7. Não foi nenhum número daqui, tá? Então, ó, 2 mais 1 é 4. Não foi nenhum, porque ele é até o 9. Ele é só unidade. 5 mais 2 é 7, certo? Deixa eu colocar mais aqui assim. 5 mais 4 é 9. Perdão, benção. Isso, 9. Ok? Certinho. Estou juntando assim para ficar mais fácil de eu digitar os juntos. 6 mais 2 são 8, certo? E 2 mais 1 são 3, certo? Deixa eu colocar um abaixo do outro aqui. Isso, acho que ficou legal. Certo? Então, deu o quê? 389.744. Certo? Deixa eu ver se eu vou conferir ali com a resposta. Olha só, bem certinho. Muito bem. Certinho? Então, é importante que vocês assistam ao vídeo para que vocês consigam fazer a conta certinho. Certinho? Então, olha só, aqui só foi um algarismo ali em cima. Vamos para... não vou colocar aqui, vocês vão colocar no livro de vocês a resposta. Certinho? Vamos adiante? Então... vocês percebam, tá? Percebam que nós podemos somar de duas maneiras. Então, aqui, ó, olha só, é só pegar esses primeiros algarismos e está aqui a resposta, né? Certinho? Beleza? Só que aqui ficou esquisitinho aqui, né? Por que aqui? 300.000 mais 80.000 mais 9.000 mais 700 mais 30 mais 14. Tá, aqui tem um detalhe. 14 mais 30, quantos que é?
certo? Então, este 1 aqui, ele vai para cá, ó, certo? Então, 30 mais uma dezena é 40. Uma dezena é 10, certo? Então, por isso que é interessante, tá? Não é só esse número que vai aqui, tá? Então, é interessantíssimo vocês atentarem para isso, certinho? Então, por isso que eu prefiro ensinar aqui, que eu acredito que vocês vão entender melhor. Vamos adiante. O número 2. Calcule o resultado de 124.226 mais 265.518, usando o algoritmo usual. Certo? É aquela mesma adição, certo? Esta mesma adição, só que agora foi invertido, certo? Foi invertido. Nós invertemos as parcelas, tá? Eu vou colocar aqui aquele número que aparece lá em cima, que nós acabamos de fazer, certo? O que nós acabamos de fazer a conta ali em cima, certo? Eu só coloquei aqui abaixo para ficar melhor de vocês visualizarem, para não precisar eu colocar aqui e aqui, aqui e aqui, certo? Então, eu coloquei aqui do lado, tá? E nós tivemos ali um resultado, tá? Um resultado 389.744. Será que nessa conta aqui também vai dar este mesmo resultado? O que nós fizemos? A primeira parcela aqui foi colocado em como segunda parcela. E a segunda parcela nós colocamos em primeiro lugar, certo? Então, será que vai dar a mesma soma? Será que vai dar o mesmo total, o mesmo resultado? 8 mais 6, quantos que é? 14, vai 1. 2 mais 1 é 4. Observe que tá dando certo lá, ó, tá? Certinho? 2 mais 5 é 7. 4 mais 5 são 9. 2 mais 6 são 8. 1 mais 2 são 3. Então, vai dar o mesmo resultado. O que nós queremos saber? O que nós queremos entender com isso? Não importa a ordem das parcelas, tá? Na soma, na adição, tá? Soma não, né? Adição, a ordem das parcelas não altera a soma, não altera o total, certo? Então, em qualquer adição, quando trocarmos a ordem das parcelas, a soma não se altera. Essa é a propriedade comutativa. Eu posso trocar as parcelas de lugar, elas vão dar o mesmo resultado, tá? Não importa a ordem das parcelas. Elas estão bem certinha uma abaixo da outra, tá? Então, unidade tem que estar embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Eu coloquei num quadrinho aqui, numa tabelinha, para ficar bem fácil de vocês entenderem, tá? Então, não importa a ordem das parcelas, a adição tem a propriedade comutativa, porque não importa a ordem das parcelas, ela vai dar o mesmo resultado, certo? Vamos ver aqui no exercício número 3, estes números aqui dos parques nacionais, tá? O Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, tá? Recebeu 158.365 visitantes em 2016, e o Parque Nacional de Aparados da Serra, 111.778 visitantes, ok? Então, qual foi a diferença entre os números de visitantes? Para você saber a diferença, tá? Você precisa pegar a diferença de um para o outro. Quem que teve mais visitantes? A Chapada dos Guimarães. A Chapada Nacional dos Aparados da Serra teve menos visitantes. Você pode olhar pelos primeiros 3 dígitos aqui, 158 e 111. Na classe dos milhares, certo? Então, este aqui teve mais visitantes do que esse. Para este número chegar a este número aqui, tem uma diferença. Diferença é o nome do resultado de uma subtração. Então, nós precisamos pegar este número e subtrair este aqui, ó. Certo? Nós precisamos fazer uma subtração, certo? Então, olha só o que foi feito aqui, tá? 158.365 menos 111.778, certo? Ok, nós precisamos fazer essa subtração. Entendendo que na subtração, tá? Na subtração,
O nome das partes é totalmente diferente da adição. Na adição, nós aprendemos que cada parte chama-se parcela. Aqui, na subtração, a primeira parte chama-se minuendo, a segunda parte chama-se subtraindo. E o resultado chama-se resto ou diferença. Tá? A diferença do número de visitantes entre esses dois parques foi de tantos. Ok. O que eu preciso fazer aqui? Veja bem. Olha só, 5 menos 8. Eu posso subtrair 5 menos 8? O 5 é menor que o 8. Não, eu não posso. Pessoal, e outra coisa muito recorrente, um ato que acontece bastante de alunos é pegar 8 menos 5. Pode ser de baixo para cima? Não, não pode. Licença que eu vou tomar um golinho de água. É importante você ficar com uma garrafinha de água ao seu lado também, tá, pessoal? Ok, não podemos fazer 8 menos 5. Nós temos que fazer 5 menos 8. Tá, professora, mas o 5, não consigo tirar 8 de 5. O que o 5 vai fazer? Vai lá no vizinho. Oi, vizinho, tudo bom, vizinho? Certo, vizinho 6. Ah, o 6 é tão bonzinho. Ele é um vizinho muito caridoso. Ali está bem pequenininho, mas não tem problema não, tá? Talvez você não vai conseguir ver o resultado aqui, mas não é importante, tá? O que eu quero que vocês entendam? O 6 vai emprestar 1 ao 5 e ele vai ficar valendo 5, tá? O 6 não tem mais valor de 6 aqui. Ele vai tirar 1 de dentro de si, vai ficar valendo 5 e vai dar este 1 para o 5. Tá? Só que o 5 não vai estar dentro do... Perdão. Este 1 não vai estar misturado no 5. Ele vai estar do ladinho do 5. O 1 do lado do 5 é o quê? São 15. 15 menos 8 é quanto? São 7. 15 menos 8 são 7, certo? Ok, agora este número aqui, ele ficou valendo 5. O 5, ele é menor que o 7. Eu posso tirar 5 menos 7? Eu posso tirar 7 de 5? Não, não posso. O 5 vai lá no vizinho 3, que também é um vizinho muito bonzinho, tá? Eu tô fazendo uma historinha aqui, tá? E vou pedir um emprestado. O 3... ele tem pouquinho, mas ele é tão bonzinho, ele empresta 1 para o 5, tá? Ele fica valendo 2 e põe 1 do lado do 5. 1 do lado do 5 são 15, certo? 15 menos 7 vale 8, tá? 15 menos 7 são 8, certo? Este aqui não é mais 3, tá, gente? São 2, são 2. 2 é menor que 7. Não dá para diminuir, não dá para tirar 7 de 2. O 2 vai lá para o vizinho, corre lá no vizinho, certo? E vai pedir um emprestado para o 8. O 8 também é tão bonzinho, empresta 1 para o 2, fica valendo 7, tá? O 1 do lado do 2 são 12. 12 menos 7 são 5, certo? 7 menos 1, dá para tirar 1 de 7? Dá. São 6, certo? 5, aqui não precisou pedir nada, né? 5 menos 1 são 4 e 1 menos 1 é 0, certo? Muito bem, então nós temos 46.587. Vou cobrir novamente, que só os espertos, só quem assistiu o vídeo vai entender, certinho? Vamos adiante. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro vídeo para continuar esta aula, ok? Beijinhos, que já são 24 minutos.